Update. Eu quero começar com uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é um engenheiro? Pois é. Se me fizesse essa pergunta há alguns meses atrás, eu não saberia a resposta. Porque, na minha cabeça, se você chegasse no Antônio de meses atrás, ele ia falar que engenheiro é um cara que passa o dia inteiro fazendo cálculos somente relacionados a prédio, ponte, o que é que seja nesse sentido de construção de engenheiro civil. Eu achava que a engenharia era apenas nesse nicho. Mas, depois que eu entrei na faculdade, eu vi que não era só isso. A engenharia ela vai muito além disso. Nas primeiras semanas, eu encontrei grandes desafios. E daí já deu para ver como é a vida de um engenheiro. Um dos desafios que eu tive foi relacionado às matérias. São matérias muito complicadas. Cálculo 1, eu via os meus amigos, assim, as pessoas da sala pareciam que já entendiam a matéria e eu estava, perdido, sem saber o que fazer. A PC também era uma matéria que eu via várias pessoas próximas já tinham noção do que elas estavam fazendo e eu não conseguia acertar nada, eu não acertava um ponto e vírgula. E esses desafios, eu acho que um dos que eu mais tive foi de fazer amizade. Graças a Deus eu consegui um grupo que me abraçou, lá ele, um grupo que hoje em dia são meus amigos e eu faço questão de querer levar eles para a vida. E coincidentemente, quando eu conheci eles, foi no mesmo período que eu estava começando a vir para as aulas de introdução à engenharia. E eu tive o meu grupo para a gente fazer o projeto. São pessoas também que eu tenho um carinho muito grande, que me abraçaram, me ajudaram a fazer o projeto. E uma coisa que eu vejo que é muito interessante a gente parar para pensar são as amizades que a gente tem na nossa vida. E as pessoas, o tanto que elas ajudam a gente, que elas se importam com a gente. Por falar em se importar, o meu projeto foi relacionado à vida universitária. Um dos projetos que eu mais gostei de fazer, teve um projeto também que acho que todos que participaram de introdução à engenharia gostaram, foi da Guerra Medieval. Eu confesso que a primeira vez que eu vi o professor Fragelli falando disso, eu falei, cara, esse cara tá louco, isso não tem nada a ver com engenharia. Mas no decorrer das aulas eu fui ver e o que mais tinha na Guerra Medieval era engenharia. Tinha história da engenharia e engenharia, nesse projeto, ela estava em tudo. Não estava apenas no projeto da catapulta, estava em tudo, de como era dividido as equipes, a estratégia que você ia usar, você tinha que pensar, então tudo isso tinha engenharia. Eu fiquei responsável na minha de fazer os exércitos. E até uma coisa simples, vamos dizer que era fazer os exércitos, tem muita engenharia. Quando a gente para e pensa assim, a gente às vezes acha que não tem nada a ver. E foi esse o pensamento que eu tive. Meu primeiro pensamento foi que não tinha nada a ver. E o professor Fragelli conseguiu mudar meu pensamento em relação a isso. Agora voltando para o meu projeto principal, que foi o talk show sobre a vida universitária, eu sempre fui uma pessoa que eu analisava muito as pessoas em minha volta. Eu olhava os amigos, eu olhava, enfim, qualquer pessoa, eu já olhava assim e analisava a história dela. E fazendo o projeto, eu consegui perceber que uma coisa é você analisar por fora, outra coisa é quando você realmente está dentro do projeto, você conversar com as pessoas, você ouvir a realidade delas, você ouvir perguntas. No talk show da vida universitária, a gente viu o ponto de vista de professores, de alunos calouros, de alunos veteranos, e tudo isso é bom para a gente ter uma noção de como que é a vida de universidade, como que é a realidade das pessoas. Esse eu creio que foi o projeto que mais assim, me tocou, que me mudou, e que me fez olhar não só a faculdade, mas a vida já com um olhar diferente. Quando você olha a realidade das pessoas, principalmente em relação à universidade, você consegue ver o quão é diferente a realidade de cada pessoa. Enquanto existem pessoas que moram a minutos daqui na faculdade, existem pessoas que moram a horas, tem que pegar horas de transporte público para chegar, horas de transporte público para voltar. Um exemplo que eu tenho é o meu amigo Arthur.
é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ele mora em Braslândia, morava em Braslândia com a família dele, e fazendo esse projeto eu consegui conectar muito com a história dele, pelo fato de que ele largou a família, vamos dizer assim, e teve que vir morar aqui no Gama para poder fazer o sonho dele, que é cursar a engenharia. Então, às vezes eu vejo o quanto que certas pessoas têm que abrir mão de certas coisas da vida delas para poder seguir um sonho. Esse projeto realmente me tocou muito, me mudou como pessoa e me fez olhar o mundo de outra forma. Sem falar que a matéria de introdução à engenharia me mudou também um certo preconceito que eu tinha em relação a algumas engenharias. Eu olhava a engenharia aeroespacial, eu achava que era somente foguete, uma engenharia só de foguete. Mas nos talk shows, chamando os professores, os alunos que estão cursando, a gente vê que não é isso que a gente pensa. As engenharias, elas são muito mais complexas, existem muito mais áreas que você pode atuar, e não é apenas aquela coisa de você achar, a aeroespacial é só foguete, a automotiva é só carro. Não, é amplo. Então isso também abriu muito minha mente. Eu entrei aqui querendo fazer software. Eu ainda pretendo fazer o software, mas é bom que você aumente a sua visão e aumente a sua noção em comparação a outras engenharias. E eu acho que isso foi muito bom. A matéria de introdução à engenharia, eu achei ela muito importante para poder muitas vezes quebrar um certo preconceito que você possa ter. E eu realmente falo, o meu projeto final em relação à vida universitária foi algo que me mudou como pessoa, de você poder analisar a realidade das pessoas em sua volta e você começar a olhar o mundo de outra forma. Enfim, essa matéria, eu diria eu, se tivesse algum calor e me perguntasse, Antônio, o que você acha de introdução à engenharia? Eu falaria para ele aproveitar cada momento e que no final ele ia realmente ver o que a introdução à engenharia é. Muitas vezes ele podia estar com o mesmo pensamento que eu, olhar e achar que não tem nada a ver as coisas que o professor impede para a gente fazer, mas no fundo tem qualquer coisa. Onde você olhar, tem relação com a engenharia. E por isso é o título da minha palestra. Onde você olhar, a engenharia. Muito obrigado.